Aí o professor sorteou de novo, eu fiquei com a célula. Aí eu fiz a ficha de leitura. Só que eu fui procurar as 2 sementes e eu não encontrei lugar nenhum. Agropecuárias ou algo assim, não? Procurei e não achei. Eu fui na Primavera Garden, fui nas floriculturas do Parque São Jorge, da Madre Benvenuto, não achei. Agropecuária também. Mercado, não achei. Uau! Eu até enviei e-mail pro professor se eu teria como eu moro em Itagorobi, eu poderia, se o professor me disponibilizasse, pegar no CCA, Tá. se Então, tivesse. deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu encontro, porque eu moro na Lagoa, também não tem grandes agropecuárias por aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Eu não tenho lá no CCA, mas eu vou procurar. Então, vamos mantendo contato, tá? Mas, engraçado. Tá. Vamos mantendo contato e a gente vai pelo WhatsApp, vamos ver. Hoje de tarde eu tenho um tempinho, até eu queria olhar os meus WhatsApps hoje à tarde, porque tem tanta coisa que eu não consegui ainda resolver tudo isso. Mas eu acho que vai sobrar um tempinho para eu dar uma olhadinha nisso. E aí a gente pode se comunicar ou trocar, né? Ou algo assim. Certo. Tá bom? Obrigada, professor. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida ou colocar algum probleminha? Outra coisa também que eu queria perguntar é que o professor colocou que tem que fazer um áudio sobre alguns vídeos que estão circulando na internet. Sim. E daí eu vi no plano de ensino que era para fazer isso para hoje. Sim, você confirma isso? Sim, seria para hoje, por quê? Porque é bem no momento que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Em tecidos vegetais, os vídeos que circulam na internet, inclusive tem 2 ou 3 que eu indiquei lá no Moodle, né? Mas, obviamente, vocês podem pegar qualquer outros 2. E tinha assim, tem alguém dizendo que tem no supermercado Imperatriz de coqueiros, mas não precisa ir para coqueiros. Acho que eles têm, talvez, em outros. Vamos ver. Apenas áudio, não sei se está com a câmera ligada. Estou com a câmera ligada. Estou me vendo aqui, tá? Eu vou tentar, vou tentar uma outra forma aqui agora. Não, mas aí eu não posso fazer isso. Não. Bom, não tem problema. O importante é que vocês nem precisam me ver, tá? O importante é que vocês estão vendo aqui o que tá rolando de imagens, que é isso que estão me ouvindo, né? Que é isso que está importando aqui. Eu não sei por que cargas d'água não está aparecendo a minha carinha aí. Mas tudo bem. Vocês me imaginem ele falando. Pronto. Então, gente, ó. Hoje nós vamos trabalhar no tema tecidos vegetais e estruturação interna do organismo vegetal. Porque já na semana que vem, vocês dão uma olhadinha lá no programa de ensino, vocês vão fazer um videozinho de 2 minutos, já vão entregar esse vídeo para a gente debater aqui, né? Então, esse vídeo eu vou mandar as informações detalhadas. Vocês já viram um vídeo meu mostrando o chuchu. Tem outros vídeos pequeninhos aí. Então, vocês receberam aquela lista, né? Todo mundo recebeu aquela lista dos vegetais que iam produzir, salvo aqueles que já tinham escolhido. E na mesma lista estavam o órgão que vocês vão mostrar. Por exemplo, alguém pegou fruto seco. O que é um fruto seco? Não dá para fazer suco com esse fruto, né? De cara, assim. Bom, eu vou pegar um fruto seco, vou fazer um videozinho de 2 minutos e vou mandar para os meus colegas via WhatsApp. E aí a gente vai compartilhar tudo isso e vai discutir na aula que vem, na próxima aula. Nós vamos analisar videozinho por videozinho e vamos ver quem tem razão, quem não tem razão e assim por diante. Legal? Então, hoje, tecidos vegetais. E aí, tecidos vegetais, eu acho que caberia umas observações aqui, por exemplo. Ó. Um tecido, ele é um conjunto de células, né? Sempre vocês aprenderam isso na vida de vocês. Um conjunto de células com muitas reservas, por exemplo, um parênquima de reserva, mata a fome de vocês. Batata, por exemplo. Um tecido de sustentação, ele pode ser basicamente xilema ou um caule duro. Vocês não vão comer uma planta seca de feijão, é um tecido de sustentação. Então, tecido é um conjunto de células que tem diferentes especializações.
Não vou entrar em todos esses detalhes. Vocês vão ver que a nossa aula de hoje também não precisa ser muito longa, porque vocês têm isso na literatura fartamente ilustrado, inclusive esses vídeos, por isso que tem a atividade de hoje é assistir ao menos 2 vídeos e comparar ao menos 2 vídeos. Então, acho que a gente poderia fazer a seguinte pergunta: ó. Quais tecidos vegetais você mais consome? Será que vocês consomem muitos tecidos embrionários? Talvez não, né? Porque os tecidos embrionários são muito poucos dentro do vegetal. Muito pouquinhos. Pequena quantidade. Não vai matar a fome de muita gente, não. Nem de uma pessoa só. Tecidos primários, será que vocês comem os tecidos primários? Será que vocês comem os tecidos secundários? Ou vocês comem os de sustentação, que sustenta a planta? Acho que não, né? Acho que a grande maioria de vocês consomem tecidos de reserva. Basicamente os de reserva, que armazenam. Quem que me diz assim, pode ser no chat mesmo, um tecido de reserva, assim, uma das reservas que tem nos tecidos. Quando vocês comem batata, Gilberto? Quando tu come uma batata? Amido? Eduardo, Annelise, pode ser amido, muito bem. Tanto é que é o famoso corte na batata para colorir, para ver grãos de amido, né? Pode ser proteína. Quando vocês comem uma proteína texturizada de soja, o tecido de reserva da semente de soja é uma proteína. Quando vocês extraem óleo da semente de soja para fazer óleo de soja, para fritar batata, vocês estão extraindo uma reserva de lipídios, né? Quando vocês comem um feijão, é de proteína. Quando vocês comem soja, lipídio e proteína. Quando vocês comem de milho, amido, no caso da semente, né? Quando vocês comem mandioca, então o tecido de reserva é aquilo que no fundo, tem mais importância na profissão de vocês, talvez, e na alimentação de vocês. Ah, professor, mas eu adoro e vou trabalhar no processamento, por exemplo, de aspargos. Os tecidos que vocês vão trabalhar para fazer conservas de aspargos ou comê-los frescos são basicamente tecidos de um pouquinho de sustentação, muitos meristemas lá em cima, quando vocês comem o aspargo, são tecidos meristemáticos, eles estão mais perto dos tecidos embrionários, são mais parecidos. E esses tecidos embrionários aqui, a gente poderia resumi-los da mesma forma que vocês já ouviram falar muitas vezes em tecidos que dão origem a todos os outros tecidos, certo? Tanto no animal quanto no vegetal. No animal, por exemplo, vocês sempre ouviram falar em células troncos, né? Então, esses tecidos aqui são mais perto dos embrionários e são capazes de se diferenciar em vários tecidos, de sustentação, de reserva e assim por diante. Tá bom? Vocês devem comer outros tecidos também, possivelmente outros tecidos. Tecidos de proteção, dificilmente vocês descascam. Normalmente vocês descascam na maçã, vocês descascam, muitas vezes, muita gente descasca o tomate quando faz os molhos de tomate, muita gente descasca abobrinha, abóboras. Então, os de proteção, vocês acabam não comendo, né? E assim por diante. Vamos ver se até o final dessa aula vocês têm uma boa ideia e vocês já estudaram para o vestibular isso. Né? O importante é que na profissão de vocês, né? Se eu estivesse dando aula lá na biologia, eu ia abordar de uma forma diferente. Mas para a profissão que vocês escolheram, vocês, com essa aula aqui, mais tudo aquilo que vocês já aprenderam, né, para fazer o vestibular, vocês aprenderam um monte de tecidos. Até que os videozinhos que vocês vão olhar, muitos deles são de cursinhos pré-vestibulares. E aí esses cursinhos abordam, sob o ponto de vista, o cara vai te fazer uma pergunta assim, assim, assado, e aí não caia na armadilha, responda isso e tal. Você já sabe um pouco disso. Então, só que eu acho que é importante assim a gente falar que um tecido primário, você lá no início, pode gerar até 80 diferentes tipos de células. Vou fazer uma perguntinha agora e vocês se imaginam
Lá quando uma célula, lá quando vocês eram tão jovens, mas tão jovens, que vocês nem lembram, vocês eram uma célula meiótica do teu pai e uma célula meiótica da tua mãe que se uniram, produzindo uma célula com 2N cromossomas, que não tinha muita diversificação, mas ela tinha uma totipotência. O que significa isso? Significa a capacidade de uma célula, vou botar ela inteira, acho que vai melhorar aqui, de uma célula dá origem a tantos tecidos, inclusive do cabelo de vocês, outro da pele, outro da, né? Olha quantas células foram originadas a partir daquela célula lá. A planta é a mesma coisa. É um grão de pólen que fecunda um óvulo, que se desenvolve e vai produzindo novas células e novos tecidos, ou seja, o indivíduo humano ou indivíduo vegetal se desenvolve. E aí, lá no início, acho que a gente já conversou, desenvolver-se significa só aumentar de tamanho, não. Desenvolver significa adquirir novas competências, competência de produzir um outro tecido, competência para produzir um outro tecido, competência para produzir outro tecido, dando origem a um órgão, outro órgão, outro órgão. Né? Então, olha só, células semelhantes em forma e função agrupam-se em tecidos. Tecido formado por trocentas células, muitas são semelhantes em formas e função. Por exemplo, transporte, por exemplo, proteção, por exemplo, acúmulo de reservas. Né? Então, tem tecidos de acúmulo de reserva que são formadas por células semelhantes. Como é que pode ser? Eu já estou adiantando aqui um pouco mais adiante. Semelhantes em que são vacúolos grandes. Vacúolos onde elas acumulam água, acumulam a gordura que vocês vão extrair depois, acumulam amido, onde vocês vão extrair depois. Desculpe. Tecidos vegetais, então, não são puros ou exclusivos. Então, eles têm células semelhantes. Né? Pois é comum a associação entre diferentes tipos de tecidos. Então, imagina que um tecido de proteção vai proteger, o nome já está dizendo, um tecido de reserva, de acúmulo de reserva. Olha aqui essa foto do a plantinha que até a gente falou na aula passada, ou no videozinho, não lembro mais, do inhame, não é do inhame, desculpa. É do que vocês põem no sushi, como é que é? No Bom, qualquer rizoma aqui, ó. Olha quantos tecidos tem aqui, ó. Se associam entre si. Tecidos de transporte, por exemplo, aqui nas raízes. Tecidos de proteção na parte externa, tanto da raiz quanto do caule. Tecidos de absorção pelos radiculares, por exemplo. Né? E assim por diante. Todo mundo está ouvindo bem? Quando eu coloco tela cheia, tá? Ah, de gengibre, ok. Alguém falou gengibre aqui, só que aí quando tá eu ponho tela cheia, eu não consigo ver o chat. É melhor tela pequena assim ou tela cheia? Para vocês aí. Tela cheia, ok. Vou botar tela cheia, então, se alguém quiser falar, vocês usem o microfone, tá? Porque eu perco vocês. Eu não consigo enxergar vocês mais. Olha só alguns tecidos embrionários. Professor, mas tecidos embrionários não é só do embrião? Eles são tão parecidos, mas tão semelhantes a um embrião, que eles são chamados de tecidos embrionários. Eles são tão jovens, que eles se parecem com os tecidos do embrião. Então, por exemplo, aqui é um meristema. Ó. O meristema é aquele local onde há a fábrica de células. Vocês vão ver os videozinhos lá no YouTube. Estas fábricas de células aqui divide-se intensamente, produzindo
todas as células que tem aqui abaixo, um belo dia, elas foram produzidas aqui nesse centro nervoso, nessa fábrica de células, que depois se especializam em tecidos de condução, em tecidos de proteção, em tecidos secundários aqui, que dão origem a novos tecidos que produzem novos ramos, por exemplo, aqui numa axila de folha pode produzir um novo ramo, ou uma nova folha, ou uma flor, por que não? Né? Então, os tecidos embrionários, sempre pensem neles como tecidos que produzem, ou tecidos meristemáticos que produzem N tipos de células. No início não são diferenciadas, olha só esse termo, ó. Ela não é diferenciada, ela não sabe fazer nada, ela nem sabe conduzir nada, ela não sabe proteger nada, mas com o tempo, com o envelhecimento dela, ela se especializa em proteger, em transportar ou armazenar e assim por diante. Né? Então, olha só que legal nessa foto. Um tecido meristemático, uma fábrica de células, está aqui na pontinha. A fábrica de células não está aqui, hein? Não é que nem o corpito de vocês, não, que produz célula no braço, na barriga da perna, na ponta do dedão do pé. A planta não faz isso, não. A planta só produz células aqui nesses tecidos meristemáticos. Ela só consegue fabricar aqui ou lá em cima, né? Então, aqui um polo radicular e aqui o polo apical, a polo lá de cima do crescimento em altura. Aqui o crescimento em profundidade, no caso uma raiz, ou distância, né? Então, ó, meristema apical da raiz, meristema apical da parte aérea, o apical do caule, como queiram te dizer, né? Então, essa célula aqui está produzindo, blá, 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 divide, 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 e daqui a pouco ela começa assim, ó, produzir uma nova folha. Então, aqui tem um primórdio. Primórdio, o que significa primórdio? Ainda não é uma folha, tá? É um primórdio, é tão jovem que não dá para chamar de folha ainda, tá? Mais adiante, dá para chamar de folha, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, acione o microfone. Eu ouço perfeitamente vocês. Tá bom? Professor, então a gente tem meristema que produz novas células no polo apical e no polo radicular? Sim, olha aqui. Na polo apical, na ponta do raminho da cana-de-açúcar ou na ponta do raminho do couve-rábano, vai ter células produzindo só parte aérea. E lá na ponta da raiz sei lá, da cenoura, aqui imagina-se que uma raiz de cenoura, vai ter células produzindo, células se dividindo, e olha só, cada pontinho desse é uma célula, um conjunto de células que se especializa, umas conduzindo água, outras protegendo. Tanto é que, ó, protoderme, não dá para chamar assim epiderme já de cara, assim, não, tá tão jovem, desculpe, que ela não vai proteger ainda, mas ela vai se diferenciando e fazendo novas competências, desenvolvendo novas competências para proteger a raiz da cenoura de qualquer coisa, né? Da mesma forma que em cima. Tem primórdio, lá nos primórdios da antiguidade. Primórdio, né? Uma coisa muito jovem ainda, ou muito antiga, lá nesse canal, lá nos primórdios da Idade Média, sei lá. Professor, só para aproveitar a pergunta, no caso, então, a gente tem somente esses dois pontos, né, na parte de cima e na parte de baixo da planta, ou, por exemplo, nas próprias gemas, né, que vão se formando, também é um polo de meristema, assim? Isso. Aqui, nesse caso aqui, é um polo meristemático também bem importante, mas está vendo como ele é um crescimento secundário, é o crescimento lateral, assim, ó. Seria em tamanho lateral. Esse tamanho lateral não existe crescimento em tamanho lateral para as plantas, como existe nos vegetais, mas existem crescimentos, por exemplo, em novas competências das gemas laterais. Qualquer
Imagina uma raiz de cenoura. Dificilmente vocês veem uma raiz de cenoura com brotações laterais, né? Agora vocês viram aquele pé de alface que eu arranquei, ou então uma raiz fasciculada aqui, vocês viram várias raízes crescendo lateralmente, mas cada raizinha que cresce lateralmente aqui também vai formar um centro de produção de novas células aqui, que a gente vai chamar de meristemas laterais. Esses aqui são meristemas apicais, ele está no ápice. Lembra, vocês não estudaram grego, mas se vocês estudassem grego ou latim, vocês iam entender muitos desses termos aqui, que são retirados do latim e do grego. Ápice, meristema apical. Ápice é o... Imagino que o ápice de uma casa é o telhado. Imagino que o ápice da profissão de vocês seria um doutorado lá, o ápice da formação, alguma coisa assim, né? Polo apical é o ápice, é a ponta. Bom, nós temos vários tecidos, então. Eles são meristemáticos ou embrionários, eles têm uma intensa atividade celular, nós vimos aí na foto anterior. Eles dão origem a outros tecidos, ó. Olha só quantos outros tecidos eles dão origem. São eles que dão origem. Estas células, que antes não sabia fazer nada, começam a se especializar. Então, essas células são núcleos imensos, então, núcleo volumoso. Não há plastos adultos, obviamente, elas são jovens, sempre jovens, e vão ficando velhas depois. É como se fosse uma fábrica de células ali, e vai passando as células para trás, vai passando as células para trás, e vai passando para trás. Então, ó, imaginem vocês aqui, se vocês cravarem um preguinho aqui assim, nesse ponto aqui, no alfinete, ele não sobe, o alfinete não vai subindo, ao contrário, esse alfinete vai ficar sempre nessa posição e a planta vai crescendo para cima, a parte aérea crescendo, ninguém vai empurrando daqui para cima, ao contrário, ela vai crescendo, vai ficando maior, 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 e vai deixando para trás as células que ela produziu, e essas células vão ficando velhas, se tornam depois especializadas. Então, das características, vários vídeos que vocês vão olhar, 3, 4 que eu já recomendei ali, eu vou carregar mais alguns, não carreguei muito para não incomodar vocês. Vocês vão ver que isso é uma coisa que acontece. Ué, por que foi? Aqui. Então, olha só, vamos pegar essa foto aqui, ó. Nós temos vários tecidos aqui e várias células com competências diferentes e formando tecidos com competências diferentes. Por exemplo, a raiz vai se especializando em transporte de água. Ou então, no caso da batata doce, vocês viram já um videozinho, vocês viram de rizomas, vai se especializando em acumular reservas. Um caule da batata doce, que a gente chama de tubérculo, né, que é a batata erradamente chamada de batata inglesa, é um caule e ele se especializa em acumular reservas. O caule da cana-de-açúcar vai se especializando, as células do caule da cana-de-açúcar, especializando em guardar o quê? Sacarose. Então, olha assim, ó, meristemas primários vão indo lá na frente, na ponta, crescendo a planta ou crescendo a raiz. E meristemas secundários vão crescendo a parte lateral. Opa, aqui teve uma sobreposição da figura sobre o texto. Eles vão crescendo em espessura, a planta vai ficando gorda, vai ficando grande, uma árvore vai crescendo lateralmente, ou a nossa colega que vai produzir couve-rábano, o rábano que a gente come não é uma raiz, é um caule entumecido por meristemas secundários, então por um crescimento secundário no caule. E no bicho homem, a gente, né? Vocês são jovens ainda, mas a gente vai crescendo, a gente vai ficando velha e vai crescendo lateralmente, né? Mas não é a mesma coisa da planta, não. A planta só consegue se desenvolver lateralmente ou apicalmente
a partir dessas células produzidas em meristemas especializados. Então, tá legal? Olha aqui uma gema apical, ó. Então imagina um feijãozinho que está crescendo. As sementinhas que vocês botaram para germinar e estão produzindo mudinhas, tem sempre um meristema apical. Quando ele é um jovem pezinho de feijão, não tem nem folhas formadas, mas já tem uma gema apical produzindo células. Olha que barato isso aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui tem, então, basicamente, o centro de produção de células, célula, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aí depois essas células vão ficando velhas, vão se especializando numa pré-folha. É um primórdio foliar que, quando desenvolvido, quando já tudo prontinho para ela se torna uma folha. Mas aqui, por exemplo, ela não tem nem tecido de proteção ainda, ela não tem pecíolo, ela não tem bainha, então não tem nada especializado ainda aqui. E olha só, essa foto não parece um pouquinho o que vocês adoram comer no aspargos? Então, no fundo, o aspargos é uma boa fotografia para a gente comparar com isso aqui, ó. Só que o aspargo é bem mais velho do que isso, né? Mas lá no aspargos que vocês comem, ainda as folhas não estão desenvolvidas, ainda é muito tenro isso aqui. Não tem lignina. E a lignina é que torna tudo muito rígido. Por exemplo, uma cenoura muito velha fica dura. Uma batata muito velha fica dura. Estou usando um termo bem esdrúxulo aqui, é dura, né? Um ramo fica rígido e não presta mais para comer. Um aspargos, depois que fica rígido, não é mais possível comer. Um broto de bambu, quando fica rígido, não dá mais para comer. O que é o rígido? É células se diferenciando e produzindo e acumulando lignina. Né? Já começa a ter xilema bem desenvolvido, floema, e nós vamos ver daqui um pouquinho outros tecidos aqui. Né? Então, nesse momento aqui, nada é muito especializado ainda, nada é cheio de lignina ou celulose ainda. Né? Aqui vamos pegar essa ponta da raiz aqui, vamos passar para lá, ó. Então, aquela foto, segunda, terceira foto que eu mostrei, mostra aquilo que vocês aprenderam já antes do vestibular. Eu tenho aqui um meristema dele produzir células aqui, tem a coifa que vai umedecendo a ponta da raiz para ela penetrar no solo. Imagina uma raiz de cenoura ou uma raiz de mandioca, uma raiz de uma árvore gigante, consegue romper um solo rígido e duro aqui, né? Então não é com células meristemáticas, não. É células já especializadas ou condições favoráveis aqui. Vamos pegar esse brotinho aqui, ó, que é mais ou menos a sequência daqui, ó. Então vai ter uma bainha, aliás, uma gema na bainha da folha, que pode desenvolver um outro ramo, mas ela pode estar dormente aqui também. Essa geminha recebe uma ordem. Olha só, mais adiante, a gente vai falar dessas gemas aqui que obrigam as gemas laterais ficarem reprimidas. E esse processo chama-se de dominância apical. Essas gemas aqui, alguém que criou isso aqui, vocês podem acreditar em o que vocês quiserem acreditar, mas pensou o seguinte: se essas geminhas aqui da ponta, se essas aqui, ó, não forem dominantes sobre as outras, essa planta vai crescer para os lados e as outras vão acabar matando ela, porque ela não vai conseguir crescer para cima. Crescer para cima e crescer para cima para pegar a luz do sol. Então essa gema é dominante e não deixa as outras se desenvolverem. Esse processo chama de dominância apical. Mais uma foto mostrando, para consolidar isso aqui, ó. Vocês têm toda essa parte aqui muito jovem de um caule. Experimente pegar um brotinho jovem, vocês cortam com a unha. Não tem lignificação, não tem celulose,
Por isso que eles pegam para fazer papel ou pasta de celulose, eles pegam a parte mais velha da planta. Eles até jogam fora, cortam isso aqui, jogam fora e pegam só a parte velha, endurecida, ou seja, cheia de celulose, que é o que importa para o papel. Lignina é meio lixo assim, mas para o papel é a celulose. Se fizer um corte transversal, aqui pegar uma gilete aqui e cortar transversalmente, vocês já vão ver assim, um pró-câmbio. Ah, pró-câmbio, então, mas não é um câmbio ainda. Não, não é um câmbio ainda. É um pró-câmbio. Aqui tem o meristema fundamental, está aqui ele produzindo célula, e produzindo célula, e produzindo célula. Tem protoderme, não é uma derme ainda, não é uma epiderme bem constituída. E aqui tem, então, um meristema lá em cima dele, produzir células para garantir que essa planta cresça para cima e tenha novas competências no futuro, onde tem essas novas competências mais aqui embaixo. Uma nova competência pode ser produzir uma gema lateral, um ramo lateral. Nova competência pode ser uma flor, né? Nenhuma plantinha já germina produzindo flor. Não, ela tem que ter uma competência desenvolvida já. Nenhum de vocês já nasceu com capacidade reprodutiva. Nenhum de nós, né? Nenhum animal. Ele tem que diferenciar suas células para produzir todas as estruturas reprodutivas. A planta é a mesma coisa. Então, vamos pegar assim, ó, tecidos adultos e permanentes. A gente viu que os tecidos jovens são os tecidos mais perto dos embrionários. E agora vamos ver os tecidos adultos, são aqueles que vocês comem. Comem tecido adulto de revestimento. Depois vai aparecer mais detalhadamente, tá? Quem que me diz algum tecido de proteção, uma epiderme que vocês usam? Talvez vocês tenham na casa de vocês e vocês usam. Não é assim só para a planta usar, não. Vocês vão lá e compram ou retiram da planta uma epiderme para uso humano. Ninguém. Quando vocês abrem uma garrafa de vinho, o que é que fecha a garrafa de vinho? Uma rolha. E você sabe de onde vem a rolha? Tandandandã, da epiderme, do tecido de proteção ou tecido de revestimento, como vocês queiram falar e chamá-lo. Tá bom? Então, ó, daqui um pouquinho vai ter uma fotografia mais detalhada de cada um deles aqui. E o tecido vivo, tem tecido morto e tecido vivo. Se vocês perguntarem assim, professor Hildo, mas tecido morto na planta? Daqui a pouquinho a gente vai ver tecidos mortos. Mas tem tecidos vivos. Então, aquelas células, uma camadinha de células muito jovens, intimamente unidas, de raízes de caule jovens, de folhas, de frutos. Por exemplo, quer ver? Ó, a casca da maçã que vocês retiram da maçã para comer, a grande maioria retira, eu lavo com sabão e como com casca e tudo, ou então da batata que dá para também lavar com sabão, água, uma esponja com sabão, não precisa retirar a casca da batata, e todas elas bem lavadinhas, né? É uma camada viva de tecidos junto a folhas, flores, frutos, né? Bom, essas células aqui não possuem cloroplastos e são transparentes, ou seja, deixam passar luz para quem? Para os cloroplastos fazer a fotossíntese. Vamos cortar uma folhinha mais adiante, a gente pode ver que elas são, por exemplo, uma babosa, tá? Não está aqui, eu acho que não aparece em nenhum lugar. Quando vocês cortam uma babosa para extrair aquela parte de dentro, a parte que protege a parte de dentro da babosa, que vocês não usam, é o tecido de revestimento. E a parte de dentro é um outro tecido que a gente vai ver daqui um pouquinho. Tudo bem até aqui? Olha que legal essa foto aqui. Ó. Certamente, se você já viram um tronco de madeira cortado, olha um velho tronco de madeira tão velho, que
porque já até se começou a se acumular matéria orgânica aqui dentro, tá apodrecendo. O que é que faz a madeira apodrecer de verdade, hein? Ela mesma que resolve um dia ficar podre? Não. Como isso aqui é rico em carbono, bactérias e fungos vão se desenvolver aqui e vão deixando ela podre. Como é que se chamam essas bactérias e fungos que deixam a madeira podre? Imagina um fungo xilófago. Xilos é madeira, né? Vocês quando fazem xilogravura, vocês fazem gravura em madeira. Então, xilos em grego é madeira. E fagos é comer, fagocitose. Fagos é comer. Um pouco da profissão de vocês, né? Preparar coisas para comer. Não é cozinheiro só não, né? Mas é a tecnologia de preparar ou desenvolver coisas para fagos, para comer. Então, fungos fagócitos. O fagocitose, o fago aqui é xilófagos, come a madeira, vai apodrecendo. Essa madeira toda, quando você pega um tronco de madeira, ou a cadeira que vocês estão sentados, se é uma cadeira de madeira, ela é basicamente isso aqui, é xilema. Talvez um pouquinho de floema. Olha aqui que foto legal. Ó. Aqui o xilema e o floema. Quem que sabe me dizer que tipo de seiva conduz o xilema? Bruta ou elaborada? Olha que eu vou pegar o chat e vou escolher um. Hein? Seiva bruta no floema ou ao contrário? Então vamos lá. Seiva bruta é sempre aqui no xilema, gente. Ó. A seiva bruta sobe. Ela sobe por dentro da planta para ir lá nas folhas e fornecer água e nutrientes para as folhas fazerem a máquina funcionar lá nas folhas, né? Desculpe. Então o xilema está aqui no meio, mandando seiva bruta para cima, e o floema está aqui do lado, levando seiva elaborada lá para as raízes e para todos os raminhos laterais que tem uma planta, né? Então, se vocês cortarem um jovem ramo, ou mesmo o próprio aspargo, se vocês cortarem ele transversalmente, vocês vão ver que tem um cerne, né, que tem a parte central de um xilema, tem o floema vivo, olha só, o floema vivo. Tem o câmbio. Cadê o câmbio? Não aparece escrito. Ah, tá aqui ele. Tá aqui câmbio. Esse câmbio é capaz de produzir novas células. Um câmbio é bem próximo de um tecido meristemático, capaz de produzir novas células. Tanto é que se você cortar, e quem de vocês já viu alguém podando uma árvore e começa a desenvolver uns raminhos aqui, não começa a desenvolver aqui do meio, hein? Nunca, jamais. Sempre se desenvolve daqui, porque essas células do câmbio são tão parecidas com células do meristema apical, mas é um meristema lateral, tá? E é capaz de produzir um novo ramo aqui. Observe quando alguém poda uma árvore e corta um ramo, ela produz um raminho de novo, mas nunca daqui do meio, tá? Sempre da lateral aqui. Então, aqui é um tecido velho, morto, de sustentação, cheio de espaços vazios onde passa água e sobe água, ó. A água que sobe por aqui, pelo xilema. E vocês têm tecidos da epiderme. Agora não é mais protoderme, tá? Já é epiderme, que tem uma camada de células rígidas, duras. E tem um mesófilo entre as duas camadinhas de proteção da folha, tem aquilo que vocês tiram da babosa. Olha só o que vocês tiram da babosa, é isso aqui, ó. A parte de fora da babosa vocês não usam, vocês usam essa parte de dentro cheia de células, tá? Cheia de células de reservas de produtos que vocês buscam lá na babosa. E esse produto pode ser, por exemplo, ricos em amidos. Folhas ricas em amido. Quem come folha rica em amido? Ou folha rica em ferro, elementos minerais, ou folhas ricas em proteínas. Né? Vocês sabem disso e vocês vão aprender mais isso, que tem folhas
que servem à alimentação animal, por exemplo, mas pode ser humana, por que não? Quem que me diz uma folha assim, bem usada na alimentação animal? Ah, professor, todas as folhas. Tanto é que um boi sai por aí pastando e fica bem gordinho. O cavalo come muita alfafa, quando dão, né, obviamente, e ele fica bem gordinho, professor. Claro, ele fica bem gordinho porque tem muita reserva aqui nas folhas da alfafa, nas folhas do capim, nas folhas das gramíneas, nas folhas das leguminosas que os animais comem e vocês também, né? Os vegetarianos aí, ó, só relembrar, eles comem muitas, nós comemos, eu como muita folha, muita folha. Tem a reserva também nas folhas, mas olha só, um tecido de proteção. Quem de vocês já pegou uma folha de couve, preparou couve? Então, vocês preparam a couve. Ah, não tem muita reserva, eu fico com fome quando eu for... Mas tem ferro, tem elementos minerais. E quem de vocês, quando foi lavar a folha da couve, viu que a água não se dispersa na superfície da folha? Ela fica paradinha, uma gota d'água bem paradinha. Sabe por quê? Porque a epiderme da couve é muito rica em gordura. É muito rica em gorduras, e essas em ceras, e essa cera não deixa a água se espalhar. A cera garante, então, que a gotinha d'água, que tem uma tensão superficial gigante, e a gente vai ter uma aula sobre água, e vocês verão lá, então, a questão das ceras nas epidermes das folhas, tem epiderme nas raízes, tem epiderme no caule, tem epiderme nos frutos, que vocês, na grande maioria, tiram, né? Vocês nem comem a casca da laranja, vocês jogam fora. Muitos não comem a casca da banana, vocês jogam fora. Muitos nem comem a casca da maçã. Olha que legal essa foto, ó. A epiderme bem aqui assim, ó, protegendo tudo aquilo que tem aqui dentro. Aqui dentro tem várias coisas, tem tecido de condução, tem tecido de reserva, tem células cheias de água, armazenando água, né? Então, vacúolos gigantes, tem vasos condutores, mas aqui tem uma camadinha protegendo. Como se fosse a pele de vocês, ó. Quando, imagina que vocês provocam um ferimento aqui, com, sei lá, com alguma coisa, um espinho, um raspo na parede, por um descuido, ele rompe essa camada e aí precisa cicatrizar. As plantas também fazem isso, hein? Elas cicatrizam essa parte agredida. Então precisa levar bastante água, bastante nutrientes, bastante células novas para cicatrizar. E a epiderme tem uma característica que protege contra transpirar, né? Não deixa a planta transpirar muito. Serve também para deixar transpirar sim, perder oxigênio para a gente poder respirar, né? E ganhar gás carbônico para a planta poder se desenvolver também, né? Elas secretam. Quem já viu epiderme secretando substâncias? Tem epidermes gordurosas, assim. Você pega a epiderme do couve, por exemplo, da folha da couve, são secreções de ceras que são depositadas aqui na epiderme. Tá legal? Estou falando muito rápido. Dá para acompanhar tranquilo? Vocês não podem ter ido dormir, hein? Porque eu nem vejo vocês aqui. Então, Professor, vamos pegar aqui, ó. Oi. E aquele leite, entre aspas, que sai quando a gente corta alguma folha, alguma planta, ele é... Aquele leite é um látex, né? Isso. O látex mais famoso que vocês conhecem é o da seringueira, né? Agora, se vocês pegarem um pé de alface mais velho, pé de alface muito jovem não tem muito látex, mas se vocês um dia deixarem passar do ponto a colheita da alface, que ela vai pendoando, ela vai já diferenciando suas células para a reprodução, ela está cheia de látex. O que é aquilo? É seiva. É seiva que é conduzida, então tem plantas que têm uma coloração mais forte na sua seiva e outras parece uma aguinha, né? Até que uns que dizem que a planta chorou quando eu podei ela. Ela chorou porque a seiva que vinha de baixo para cima
saiu ali naquele lugar que você cortou, da mesma forma que o látex, que essa seiva esbranquiçada, mas é seiva. Tá bom? Certo, obrigada. Olha só que se eu cortar uma folha transversalmente, olha o que eu enxergo, que legal. Vamos pegar a babosa, pode ser o couve também. Ó. Tem uma cutícula protegendo toda a parte de baixo, né? Desculpe. E aquilo que vocês aproveitam basicamente na babosa, eu estou pegando a folha da babosa, que é uma folha bem gordinha, né? Que tem um espaço entre dermes, entre superfícies de proteção, bem grande, dá para ver assim de cara, não é uma folha muito fininha como é a couve e outras, né? Mas tem xilema também a folha, ó, para conduzir seiva bruta, para a folha poder elaborar. Mas tem floema também, ó. Aquilo que é elaborado lá na folha, desce por aqui pelo floema e vai embora lá para o resto da planta. Então tem floema, tem xilema, tem superfície de proteção. Tem muitas folhas que têm pelinhos aqui. Quem que me dá um exemplo de uma folha com pelos na epiderme? Na parte externa. Uma folha? Isso, na folha. Folha de boldo? Boldo, olha que legal. Tá cheio de pelinhos, ó. Cheio de pelinhos. Esses pelinhos podem ajudar várias coisas. A segurar a temperatura, né? Pode ser um isolante térmico, pode ser até um absorvente de água. Ele pode, não sei se vocês já viram, o boldo consegue se desenvolver até na beira do mar. Ele tanto protege contra a perda de água, quando ele pode pegar a umidade que vem do mar, a umidade que vem do rio, a umidade que está no ambiente e absorver. Os pelos absorventes das raízes, olha só. Então, na verdade, um pelo, nada mais, olha só que legal essa foto. Um pelo nada mais é, nada menos do que células que vão se multiplicando aqui e elas têm a capacidade de levar. Dá para enxergar a minha mãozinha circulando aqui na foto? Ou não? Sim, professor, dá. Dá, ok, maravilha. Então tá. Então, tem folhas que têm pelos, mas tem também na superfície externa de plantas que tem espinhos. É uma coisa mais espinhenta, maior do que um pelo, mais rígida, mais dura, né? Então tem várias estruturas que são de proteção, estão localizados aqui na parte externa da folha, do caule. Também tem caules muito espinhentos, né? Certamente vocês devem conhecer caules, bastante caules com muitos espinhos. Um deles é a roseira. Outro deles é a coroa de Cristo, né? A coroa de Cristo é uma planta cheia de espinhos nos ramos. Tem folhas também com bastante espinhos. Então tem folha, os espinhos de via de regra, ó, são folhas modificadas. Folha, professor, o espinho é uma folha. Mas pode ser modificações na epiderme que deixam ela com a característica de espinhos. Tem espinhos e tem acúlios, né? São estruturas de proteção, pontiagudos, mas os acúlios, não sei se vocês já tinham visto ou ouvido falar da diferença entre acúlios e espinhos. Os acúlios, você pega na roseira, você força um pouquinho aqui e sai esse espinho aqui, ó. Então, na verdade, é um acúlio. Ele só está na superfície, ele só está na epiderme. Agora, um espinho vem lá de dentro. Você nem consegue quebrar ele. Meninas, quando vocês ganharem uma bela de uma rosa, vai estar cheio de espinhos, né? Experimente tirar o espinho de uma roseira, é bem fácil. É só forçar um pouquinho lateralmente, ele já sai, porque ele está na epiderme. Ele não vem lá de dentro, lá do fundo. Tem papilas também, ó, na epiderme. Na roseira mesmo, olha, não sei se dá para enxergar essa foto aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó. Se dá para enxergar, vocês façam um esforço. São saliências cônicas que têm perfumes, por exemplo,
né? Tem muito perfume. Pode ser que na roseira, vocês, na pétala da rosa, vocês não enxergam, mas é onde que guardam perfumes, onde exalam os perfumes, onde saem os perfumes e aí atrai os insetos, né? Opa, o inseto pode perceber perfumes e são atraídos lá para essa condição, então. Ó, então, numa roseira é super fácil destacar esse acúlio. Tem papilas, olha só papilas na rosa, que dão aquele perfume, né? Que todo mundo pega uma rosa, a primeira coisa que faz é olhar para ela, a segunda coisa que faz é levar para o nariz. Duvido quando vocês ganham a rosa, vocês não pegam e dão uma cheiradinha nela. Então, vocês vão lá sentir o perfume, que são essas superfícies aqui, que são as papilas, que exalam, que perde esses aromas, essas moléculas cíclicas aqui, né? De formação cíclica, que guardam, então, os diferentes perfumes. Então, aqui tem acúlios da roseira, da coroa de Cristo, que são facilmente destacados, né? Agora, se pegar uma folha de babosa, aqui na beiradinha da folha de babosa, tem espinho de verdade mesmo, e dói. Os tecidos de proteção. Ah, professor, proteção deve ser coisa de casca, né? Está protegendo a casca. É mais ou menos isso, ó. Quem de vocês sabe de onde vem a rolha? Lembra que eu falei que a rolha pode ser extraída de uma planta? Todas as rolhas que não são sintéticas são extraídas de uma planta. Um dia que vocês forem a Portugal, vão ao sul de Portugal, que Portugal é um grande exportador de rolhas. Sabe que eles têm uma planta que é o Quercus suber. Suber, ó, suber, suberina, suberosa, que tem uma casca, vou chamar de casca grosseiramente, que é o nome que eu acho que a grande maioria de vocês dá para esse tecido aqui. Tecido de proteção, uma casca muito grossa, mas tão grossa, que pode ser retirada e tão grossa que dá para fazer rolha com ela. Olha só, uma rolha de 5 centímetros, 4 centímetros, é a espessura da casca de uma Quercus suber, que o nome popular deles é o sobreiro. Então, é um tecido de proteção. Coitada da árvore, né, professor? Tirar o tecido de proteção dela é tirar o tecido de proteção. Ela ficou sem proteção aqui. O que ela vai fazer? O que essa planta vai fazer? Imediatamente produzir mais células, 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 para proteger os tecidos que estão aqui dentro e desenvolve de novo o tecido de proteção. E daqui a 20 anos, e essa legislação eu conheci em Portugal, esse lugar mais ao sul de Portugal, mais perto de Faro, no sul de Portugal, fábricas de rolhas. No congresso que eu fui lá, eu fui visitar uma fábrica de rolhas, e eles nos contaram, olha quanta planta que tem aqui, todas elas têm um tecido de proteção, que tem uma lei que diz o seguinte: quando você tira uma rolha a casca de planta para fazer rolha, a próxima vez que você vier retirar de novo, precisa ser daqui a 20 anos, porque naquela região a planta demora 20 anos para fazer novamente o tecido de proteção da espessura de uma rolha. Queria chamar a atenção agora de vocês o seguinte: mais adiante um pouquinho, quando vocês começam a lidar com tecnologia de alimentos, como por exemplo produção de vinho, vocês vão ver que o vinho precisa ser tapado com uma rolha, e as rolhas vegetais são bem interessantes porque elas permitem trocas, né? Permitem trocas, e uma rolha é cara, hein, gente? É caro uma rolha. Por quê? Porque olha só, demora 20 anos para a planta produzir uma nova rolha. Quer dizer, não é uma nova rolha, uma nova cortiça que produz a rolha. Então, olha aqui a pergunta que eu fiz antes. Ó. O que é que vocês têm na casa de vocês que é um tecido de proteção e que certamente quando vocês tomam um vinho, vocês veem, enxergam, pegam na mão? Ou então, aqueles quadrinhos, sabe, de cortiça que vocês botam na parede para grudar lembretes, aquilo é um tecido de proteção das plantas
Da corticeira, a corticeira é uma planta que produz uma cortiça, uma casca dura, grande, espessa, a ponto de eu poder tirar rolhas de diferentes tamanhos. Olhem para muitas plantas, ó, que vocês têm aqui, talvez até na casa de vocês. Olhem essas pequenas estruturas aqui, todas as rosáceas, macieira, pessegueira, ameixeira, e não é só essas, né? Tantas outras, tem as lenticelas. Lenticelas é um tecido de proteção, mas ela troca acontece as trocas gasosas, como acontece nas roseiras, né? Que saem os perfumes, que saem os aromas, que perde também CO2, que pode ganhar água, que pode perder água também. Então, são tecidos de proteção. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Sim. Qual que seria, então, a principal diferença, ou eles são praticamente iguais, dos acúlios e dos espinhos? Dos acúlios e dos espinhos? Isso. Se a gente fizer um corte transversal, um corte, assim, pegar isso aqui e fizer um corte histológico aqui de cima para baixo, eu vejo que o acúlio não penetra lá dentro. Ele não vem lá de dentro do fundo do xilema. E o espinho vem lá de dentro. Tu não consegue soltar um espinho tão facilmente daqui quanto tu consegue soltar um acúlio. Né? Um espinho, por exemplo, a buganvília. Todo mundo conhece a buganvília, chama de Três Marias ou Primavera. É bem espinhenta, né? Ali é um verdadeiro espinho. Você tenta tirar com a mão. Aliás, quer ver? Esse espinho é tão violento que eu tinha uma buganvília aqui em casa, caiu um galho com o vento e a minha esposa, ou meu filho, não sei, alguém passou com o carro em cima e furou o pneu do carro. Se fosse uma roseira, ele teria quebrado aqui, né? E o espinho da Três Maria, ou buganvília, como, sei lá o nome que vocês conhecem, ele está preso lá dentro, ele furou o pneu. Sim, mas a função da planta, por ter essa ponta, assim, é a mesma função que os dois cumprem? Cumpre a mesma função, sim. E sabe o que é um espinho? É uma folha modificada. Um acúlio é uma folha modificada. Caramba, professor, espinho é uma folha? Sabe onde é que vocês encontram espinhos? Lembra de uma plantinha? Os cactos. Todo mundo conhece o cactus. Os cactos são espinhentos por natureza. Sabe o que é aquele bando de espinho que aparece nos cactos? São folhas. Professor, o senhor está dizendo que o cactus faz fotossíntese pelas folhas? Ah, faz muito pouquinho, né? Porque, de verdade, o cactus é verde. O caule dele é verde. E o caule dele faz fotossíntese porque tem clorofila, porque ele é verde. Né? Talvez a mais adiante aparece uma foto de cactus. Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui de esclerênquima, de colênquima, tá? Mas o colênquima, por exemplo, ele é vivo, ele é encarregado da sustentação flexível. Quem que me dá exemplo de um caule flexível? Então, esperem um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês um. E o esclerênquima é morto, encarregado da sustentação rígida, aquilo que mantém uma planta de pé. Pode ser uma plantinha de feijão de pé, uma planta de milho de pé. Então, tem um que é flexível, pode ser dobrável, facilmente ele não quebra, e outro que ele é morto e rígido, que quebra facilmente. Pega um ramo de roseiro, você pode quebrá-lo, então ele tem tecido morto já. Pega um ramo, ó, então vou dizer aqui agora, pega um ramo de videira, ele é flexível e vivo, né? O colênquima, também não vou entrar em muitos detalhes, senão se fosse para aula lá para biologia, eu entraria para agronomia, eu entraria em detalhes, vocês, só para saber que tem sustentação da resistência mecânica. Vocês já viram balaios feitos de cipó? Né? Tem uma resistência grande, dá para carregar coisa dentro de um balaio feito de cipó.
Depois elas morrem, tá? As células vivas que estão aqui, quando você colhe o cipó, o que o índio faz, ou quem faz balaio de cipó? Colhe aquele ramo flexível vivo, por células vivas, mas muito resistente, e deixa morrer, ele não faz logo em seguida o cipó, ele deixa murchando, ele fala, vou deixar murchando, deixar as células morrerem, e aí eu faço balaio, faço cestinhas, faço artesanatos em geral, né? Então, um cipó usado para fazer um balaio tem muita celulose, mas pouca lignina, porque ele é flexível, ele é mole. A lignina deixa rígido, deixa duro, deixa uma árvore cheia de lignina. E para a alimentação humana, a lignina não ajuda, né? Tecido de sustentação que sustenta uma árvore, um pé de alface, uma planta de uva, de videira, né? Então, esse tecido aqui, por exemplo, esclerênquima, é tecido morto. Olha, isso aqui tem muito esclerênquima aqui nos tecidos mortos. Essa foto já foi mostrada um pouco lá no início, né? Então, a lignina. Lignina é aquilo que quando vocês queimam uma lenha para fazer um fogo, para fazer a comida no fogão a lenha, vocês estão queimando lignina e celulose, basicamente, né? Então, tecido morto com grande quantidade de lignina, espessos com lignina. Pétrea, o que é petra? Petrificado. Então, células mortas, petrificadas, que servem apenas para conduzir, ó, formam os vasos condutores de seiva bruta, do xilema, e de seiva elaborada, do floema. Olha só que belo exemplo de fibras de tecidos do esclerênquima. Fibra de cânhamo dá para fazer tecidos, né? Tecido agora não é tecido vegetal, tecido de vestir. A juta, dá para fazer um monte de artesanato com juta. Do rami, dá para fazer... Você sabe o que é uma corda? Ou fios usados pela indústria têxtil? Quem de vocês está usando alguma coisa de linho? Vocês já certamente compraram alguma roupa de linho. Linho é feito de fibras longas, basicamente esclerênquima. Quando vocês estão usando um tecido de linho, vocês estão cheios de tecido de esclerênquima, protegendo vocês ou do frio, ou da chuva, ou do olhar do vizinho. É, alguma coisa assim, né? Então, os tecidos... E quem de vocês já... Certamente alguém de vocês está de camiseta ou um tecido de algodão, né? Então, está aqui, riquíssimos em esclerênquima. Ó, escleros. Quem de vocês já viu assim, esclerosado? Ah, o seu esclerosado. Escleros, em grego, significa rígido, duro, velho, né? Passado, esclerosado. Então, o tecido esclerosado, não, esclerênquima. Então, tecido de sustentação e da resistência mecânica. Então, quando vocês veem um pedaço de madeira, olhem para frente. Se vocês têm uma mesa de madeira, uma prateleira de madeira, basicamente vocês têm tecido esclerosado, tecido morto, velho, cheio de lignina, ainda bem, né? Que aí dá sustentação à prateleira de vocês, ao forro. Olhem para cima, se vocês enxergarem, tiveram uma casa de madeira, vocês veem madeira de tecido de esclerênquima, tecido de condução, velho, pode ser xilema, pode ser florema, então células mortas, no caso de uma planta. Intensa lignificação. Quanto mais dura a madeira, mais lignina ela tem. E só do ponto de vista da alimentação, quanto mais lignina tem um tecido, mais duro ele fica. E aí não dá mais para comer um caule de bambu lignificado. Não dá para comer já um caule, o ápice de um caule de aspargos lignificado, né? Aí nas fibras vegetais, vocês sabem qual é a importância da alimentação, na alimentação humana, os tecidos esclerosados ou esclerênquima. Certamente, vocês, junto com outros profissionais da saúde,
vão receitar para as pessoas, ó, gente, comam bastante fibras. As fibras vegetais ajudam no funcionamento do intestino, né? Criam volume. Então, quando vocês comem aveia ou cevada, ou, né, esses grãos prensados, vocês comem muita fibra. Quando um cavalo come uma alfafa, quando vocês comem um alface, vocês comem um couve, um repolho, etc. Vocês estão comendo fibras vegetais e essas fibras são normalmente mortas, que são os esclerênquimas. E os tecidos condutores? Vocês comem tecidos condutores, sim. Eles transportam água, eles transportam todos os minerais, tanto na seiva bruta, lá pelo xilema, quanto na seiva elaborada, lá pelos floema. Então, as soluções vindas lá de cima das folhas são seiva elaborada. As soluções de água e nutrientes que vêm lá de baixo da raiz, seiva bruta. Então, eles possuem... Ah, mas não passa direto assim, professor? Não, não. Eles possuem células especializadas, alongadas, como se fossem pequenos pedacinhos de mangueira, né? Que formam tubos, então, que são os caminhos no interior dos vegetais. Certamente as fotografias que vocês virem, as fotografias mais adiante um pouquinho, mostram essas células alongadas, né, que formam os vasos condutores. Essa aqui, ó. Aqui, ó, essa célula chega a parecer um caninho, né? Parece até um cano quando cortado transversalmente. Então, são condutores. Os tecidos condutores podem ser o xilema e o floema. Blá, 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 professor, eu já vi isso 328 vezes. Mas a minha experiência aqui, quando eu pergunto para vocês, como é que é o nome do tecido morto que conduz seiva bruta? Ah, professor, me esqueci. Então, a seiva bruta é xilema e seiva elaborada floema. Tá certo? Guardem isso um pouquinho, então, ó. Quando vocês já viram os maldosos vizinhos de vocês querendo matar uma árvore? Eles cortam bem aqui assim, cortam a casca dela e cortam até o floema. Daqui eles retiram um pedaço daqui, ó, todo ao redor da planta. E aí, coitada da árvore, vai morrer porque ela não consegue mais mandar seiva elaborada lá para baixo. A raiz continua mandando seiva bruta lá para cima, mas a folha não consegue mandar mais seiva elaborada lá para baixo. Não tem mais seiva elaborada, a raiz morre de fome. Se a raiz morre de fome, não vai mais pegar água e nutrientes para mandar para cima. E aí a planta vai morrer de fome. Tá certo? Então, sempre que vocês veem alguém, eu vou descascar a árvore, não tem? Descasca, descasca. E aí vai matar. Porque está tirando o floema que conduz a seiva elaborada. A árvore não vai cair? Não, quem segura a árvore mesmo é o tecido rígido interno, né? Que é o tecido morto. Mas tecido condutor de seiva bruta está aqui, tecido elaborada mais por fora está aqui. Tudo certinho? Aqui só mais um corte, né? Então tem o tecido do floema mais externo e do xilema, vaso condutor de seiva bruta, vaso condutor de seiva elaborada mais externamente. Tá bom? Professor, no caso, o câmbio ele não conseguiria reconstruir as células acho que do floema, né? Que no caso... Isso, que legal essa pergunta, ó. Sempre que vocês verem alguém descascando uma árvore, como eu falei anteriormente, sabe o que a árvore vai dizer? Queridas células do câmbio, alguém está nos agredindo. Sabe o que nós temos que fazer? Recompor rapidamente para a gente não morrer de fome. Então, essas células do câmbio, que são células meristemáticas, vão se dividir violentamente, rapidamente e refazer novamente esse conjunto de células, agora já especializadas,
em conduzir seiva elaborada, que elas um dia vão se chamar de floema. Só que sabe o que o danado do vizinho teu vai fazer? Ele vai lá e vai matar de novo, vai retirar de novo essa camadinha de células que o câmbio conseguiu reconstruir. Se ele não for lá de novo, talvez, e não for muito grande essa casca, essa lasca que ele tirou, o câmbio consiga reconstituir e a parte de cima de onde ele cortou se une com a parte de baixo novamente. Muito boa pergunta. O câmbio é o tecido que está aqui, é um meristema secundário, mas são células que têm a capacidade de entrar novamente em divisão e produzir células filhas que um dia se diferenciarão em células com capacidade de conduzir seiva elaborada de novo. Legal, muito bom. Parênquima. Eu não vou também entrar em muitos detalhes, tá? Mas certamente os parênquimas são aquilo que vocês mais adoram nas plantas. Comer planta para matar fome. Usar a babosa para botar no cabelo ou então para curar um machucado que vocês têm. Então, um parênquima lacunoso, um parênquima palissádico, o parênquima clorofiliano, tem clorofila. Então, células ricas em cloroplastos, que tem a clorofila. Mais adiante, a gente vai ver fotossíntese. Em bioquímica também, vocês já viram fotossíntese ou verão. Não sei se é no mesmo semestre que vocês têm clorofila ou não, mas pelo menos vocês já viram clorofila, fotossíntese na bioquímica, né? Então, esse tecido aqui nos interessa bastante. Ó. Esse aqui nos interessa muito para alimentos. Sabe por quê? Porque são as células, as células ricas em alguma coisa. Elas podem ser células ricas em ar, oxigênio, que levam o oxigênio lá na ponta da raiz do mangue. Sabe aquela planta de mangue? Ela tem raízes capazes de sobreviver naquela condição encharcada, com excesso de água, e ela leva oxigênio até lá dentro. Ou então, ó, os gordinhos aí que me perdoem, tá? Mas os gordinhos comem muita batata, muito arroz, muito feijão, muita farinha de milho, muito trigo, muito pão. E sabe por que eles comem tudo isso? Porque elas são células ricas em grãos de amido. Então, o grão de amido, onde é que é guardado? Nas células do parênquima. Tudo que vocês acharem de grão de amido, grão de aleurona, né, as proteínas, é lá no parênquima. Então, pensa assim, ó, caramba, hoje meio-dia vou ter que comer parênquima. É lá no parênquima que está o amido, que vocês vão matar a fome, porque muita gente já está comendo um pãozinho. Estou vendo aqui na câmara de vocês, ó, já estão tomando café com bolo, comendo comendo amido depositado nas células do parênquima. Os grãozinhos de amido aqui, né? Vocês certamente já fizeram o teste de amido numa batata, cortam a batata e botam um determinado produto, que eu não vou dizer qual é, porque se vocês não fizeram, daqui a pouco vocês vão fazer, e vocês revelam, então, a presença de amido. Sabe aonde? No parênquima. Nas folhas também tem parênquima, tá? Na babosa tem um monte, o parênquima é bem grande. Então, numa folha, vocês têm tecido reserva, vocês têm a cutícula. Olha só quantos tecidos tem aqui, ó. A epiderme superior e a epiderme inferior. Ó, em muitos lugares que vocês vão ler ou assistir, alguém vai falar assim, ó. Eles nem vão falar em epiderme superior, é a superfície abaxial, com B, abaixo, abaxial, e a superfície adaxial, com D. Na superfície abaxial, vocês vão encontrar muitos estômatos. Guardem esse nomezinho aqui, ó, porque é por onde entra e sai água, onde entra e sai gases. Não é porque a folha faz pum, não, é porque entram gases, CO2 entra
e sai oxigênio para a gente respirar. É por aqui, por esse buraquinho aqui, que a planta ela controla isso. Ela decide a hora que ela vai soltar um gás. Eu ia dizer outra coisa, mas ela vai soltar um gás e a hora que ela vai deixar entrar um gás. Né? Então, se a gente olhar aqui, um corte de uma babosa, uma folha de babosa, tem a cutícula protetora superior, tem a cutícula protetora inferior, tem lá dentro células cheias de alguma coisa que vocês vão adorar na babosa. Pode ser cheio de substâncias que deixam o cabelo de vocês mais bonito. Ou pode ser cheio de substâncias que vão atuar na recuperação de uma pele queimada, por exemplo. O trabalho que a gente fez na universidade, eu produzia as mudas de babosa, mas tinha o pessoal da engenharia de alimentos, junto com o pessoal da bioquímica, que extraíam compostos daqui para fazer peles artificiais para colocar em pessoas que se queimavam, né? Sofriam queimaduras. Então, tem aqui reservas de produtos que podem ser úteis na alimentação, que podem ser úteis na cosmética, para cosmética, pode ser para na medicina e assim por diante. Tem o floema e o xilema, já viram uma foto anterior. O floema trazendo água e nutrientes, porque aqui que é a fábrica de coisa aqui dentro, na folha. A fábrica não é no tronco, a fábrica não é na raiz, a fábrica é na folha. E a folha manda via floema, manda para baixo, lá para o resto de tudo que precisar, a seiva elaborada, que ela se ferrou. Professor, só uma pergunta pontual. O professor acabou falando que os estômatos, né, nas folhas, as plantas também conseguem absorver água? O senhor falou sem querer ou é verdade isso? Não, é verdade, é verdade, é verdade. Quer ver onde que a planta absorve água? E como é que vocês fazem? Sabe que vocês podem fazer uma demonstração? Já vou adiantando aqui, a gente vai ter uma aula sobre água. E vocês já ouviram falar pelo menos de transpiração nas folhas? Já, né? Uma folha transpira. Como é que vocês podem saber que uma planta transpira? Peguem qualquer plantinha que vocês tiverem em casa. Se tiver um pé de alface num vaso, ou qualquer vasinho de plantas, coloque um saco plástico ao redor dela e feche um saco plástico. No final da tarde, esse saco plástico vai estar suado, cheio de gotículas de água da transpiração. Se ela perde água, ela perde por algum lugar. Ela perde por esse lugar aqui. Ó. Ela perde por esse lugarzinho aqui, que se chama estômago. São buraquinhos que tem nela. Olha só, não é em toda a epiderme que ela perde água, não. É no estômago que ela perde água. Se ela perde água, ela pode ganhar água. E sabe o que o bicho homem faz isso? Como ele usa esse conhecimento e respondendo a tua pergunta, o bicho homem é tão danado que ele usa essa capacidade que a folha tem de absorver água, o bicho homem usa para matar a planta. Caramba! Como é que o homem pode matar uma planta usando esse conhecimento? Sabe como? Ele aplica veneno nas folhas, um herbicida nas folhas. E sabe por onde que entra o herbicida? Por aqui. Ele entra aqui e bagunça tudo isso aqui. E aí a planta vai morrer porque uma molécula estranha entrou aqui e bagunçou toda essa máquina. Né? Professor, mas nem todo herbicida... eu sei. Alguns herbicidas conseguem romper essa cutícula e aí vaza água e aí mata a planta por outras formas. Mas a grande maioria dos herbicidas entram por aqui. Então ela absorve folha. Sabe qual é a outra forma de você detectar que uma folha absorve água? É aplicando uma solução nutritiva. Imagina que você prepara uma solução para hidroponia, mas aplica na superfície da folha também e ela absorve água. Quer ver um exemplo maravilhoso? Vocês sabiam que toda a produção de abacaxi, esses abacaxis que vocês comem, a adubação do abacaxi é feita nas folhas. Nas folhas? Não é na raiz, não? Não é no solo? Nas folhas. A folha tem uma grande capacidade de absorver água e nutrientes, e o abacaxi é uma bromélia. Então, as bromélias, todas as bromélias que vocês conhecem, vocês podem
eliminar completamente o solo, botar ela dentro de uma caixinha de brita e vocês vão nutrir essa bromélia aplicando ou pulverizando água com nutrientes, por exemplo, água de hidroponia aplicada aqui na folha dela. Então pode acreditar que a folha tanto perde água quanto absorve água. Tá bom? Então, aqui os tecidos de reserva a gente já viu, né? Vacúolos grandes, né? É muito comum nas raízes. Ó, olha só. O parênquima da raiz da mandioca, riquíssimo em amido. O parênquima do tubérculo da batata, riquíssimo em amido. O parênquima de um fruto, uma maçã, uma banana, cheia de substâncias de reserva. Vocês comem uma banana e matam a fome? 2, talvez. Vocês comem 10 bananas por dia, é o suficiente para matar a fome do dia inteiro. Então, em frutos também se acumula muita reserva nos tecidos parenquimatosos ou parenquimáticos. Tá legal? Então, células gigantes, cheias de amido ou cheias de proteína, frutos ricos em proteína. Duvido que vocês comem um abacate grande e vocês não matam a fome. Naquele fruto tem muitos tecidos parenquimatosos, que são tecidos onde se guarda, onde que a planta guarda os grãozinhos de amido, onde que a planta guarda os grãozinhos de aleurona nas proteínas, onde a planta guarda óleos, né, reservas de óleo, no caso o óleo de abacate, óleo de soja, óleo de oliva, óleo de mamona e tantos que vocês já conhecem, já sabem e vão usar muito. Por exemplo, os aeríferos. Vocês já viram os aguapés? O aguapé fica boiando na água. Quem não viu ainda, que mora no 8º andar e nunca desceu para brincar no parquinho? Quem olhou para um lago e viu aguapés, pensa assim, caramba, nem sabia que o aguapé boia, fica boiando porque ele tem espaços vazios nas seus caules, nas suas folhas, que deixam ele boiando como se fosse uma bexiga cheia de ar. Então, é um parênquima aerífero. E um parênquima aquífero, ao contrário, ó, cheio de água nos cactos. O cactus, ele se enche, o seu parênquima cheio de água, células gigantes cheias de água, sabe para quê? Já imaginou lá no deserto se ele não conseguisse, na sua evolução, desenvolver esse mecanismo de armazenar grande quantidade de água? Teria dançado da superfície terrestre. Então, olha só que legal. Nos slides anteriores. Células ricas em amido, proteína, gorduras. Células ricas em ar, que fazem com que algumas plantas boiam. A Vitória régia boia porque ela tem parênquimas aeríferos gigantes. O cactus, as bromélias também, mas as cactáceas, os cactos são um belo exemplo. Consegue sobreviver no deserto ou lá no Nordeste brasileiro, porque quando chove elas se enchem de água, então fica uma reserva gigantesca de água e usam essa água depois. É que nem vocês pegarem uma garrafinha d'água e botar no bolso. A hora que vocês tiverem sede, vocês vão beber água. Eu vou guardar na minha folha num parênquima aquífero. Quando eu tiver sede, eu pego e uso. Gente, não falta muito para terminar. Vamos tocar direto, depois a gente termina mais cedo a aula, pode ser? Então, olha só como é que são as células que armazenam água. São vacúolos grandes. Você já deve ter ouvido falar em vacúolos. Aqui um corte, que bonita essa foto. Não foi eu que tirei, obviamente. Eu copiei de alguém. Então, vocês veem assim células gigantes cheias de água. Vacúolos gigantes, melhor dito, cheias de água. Quem de vocês já viu uma planta murcha? Até a plantinha de vocês, que quando vocês viajam, vão para a praia, ficam 2 semanas fora de casa, vocês voltam, tá murcho, a plantinha murchou.
Então, eu vou ter que dar água para minha planta. A água entra pelo xilema, vai até lá nas folhas e as folhas ficam túrgidas novamente. Uma planta túrgida novamente é porque ela se encheu novamente de água. A água vai dentro do núcleo? Não. Vai dentro do citoplasma? Pouquinho. Vai dentro do cloroplasto? Muito pouco. Vai dentro de um vacúolo, que é a garrafinha de água da célula. Lembra que vocês, quando tem uma garrafinha de água, vocês podiam chamar de: vou pegar o meu vacúolo e vou dar uma caminhada. Meu vacúolo cheio de água. Tá legal? Não sei se foi legal. Né? Olha só aquela foto que eu falei para vocês, que eu ia mostrar depois. Então, ó, as plantas têm na sua epiderme os estômatos, que vocês já viram para que serve, né? Para perder água ou ganhar água, perder oxigênio e ganhar gás carbônico. Mas olha só esse tecido aqui, ó, o suber. O suber é um tecido morto, com paredes suberificadas, localizada no caule e nas raízes. No caule, olha, gente, olha a espessura dessa casca, dessa árvore lá de Portugal ou de outros países também. Eles tiram essa casca e com uma furadeira, com um cilindro, eles tiram as rolhas. Ó, dá para tirar uma camadinha de rolha. Quando ela é muito grossa, eles fazem um furo assim, transversal. E aí tira uma rolha. A rolinha tem uns vinhos meio vagabundo aí, que a rolha é um aglomerado, né, de cavacos de rolha. Os vinhos mais caros normalmente têm rolhas inteirinhas assim, retiradas daqui. Então, daqui sai a rolha. Que tecido esse? É um tecido morto, de proteção, intensamente suberificado. E sabe onde que tem na raiz? Que vocês podiam imaginar onde que tem na raiz? Na raiz de mandioca. Quando vocês descascam uma raiz de mandioca para preparar uma mandioquinha frita, aquela parte de fora escura que sai junto com a parte branca é como se fosse isso aqui, né? É o suber, que é um tecido morto também de proteção que tem lá na mandioca. Está quase acabando. Olha só uma foto um pouquinho mais clara para só exemplificar melhor como é que a planta pode absorver água pela folha. Esse aqui é um estômato clássico de uma flor, de uma planta, de uma folha clássica. Nesta posição aqui, o estômato está aberto. E aí a gente pode ver daqui um pouquinho quem abre e quem fecha ele. E aqui ele está fechado, ó. Fechado por quem? Fechado pela célula guarda, tá aqui ela. Ela se enche de água e se enche de água como se fosse uma câmara de ar cheia de água, na verdade, aqui. Se enche de água e fecha o estômago. Sabe quando é que a planta fecha os estômatos? Naqueles dias muito quentes, naqueles dias que ela vê que ela sente que ela está perdendo um monte de água, está saindo muita água daqui, eu vou murchar muito rapidamente. Sabe o que ela faz? Ela tuf, fecha a portinha que perde água, fecha o buraco que perde água, fecha o orifício que perde água, que está localizado de preferência na parte de baixo da folha. Então, olha só aqui nessa foto, estômago aberto, estômago fechado, estômago aberto, estômago fechado. Ah, professor, mas então se a planta fecha os estômatos, não entra mais CO2 e nem mais sai oxigênio, né? E a gente vai morrer por falta de oxigênio e ela vai morrer de fome por falta de CO2. Tá certo, tá bem boa a tua colocação. Mas a planta só fecha o estômago quando tem uma condição adversa. Quer ver um exemplo? O cactus. O cactus fecha os seus estômatos durante o dia e abre os seus estômatos durante a noite. Por que será que ele só abre durante a noite? Professor, Oi. Em dias quentes é que a planta fecha o estômago dela? E se o dia foi muito quente, que nem você, assim, cara, tá tão quente hoje que a minha vontade é ficar dormindo em casa e não ir para o sol, ir para a sombra, nem voar à praia. A planta percebe isso e diz o seguinte:
Cara, eu tô perdendo muita água. Se eu continuar perdendo água desse jeito, eu vou ficar murcha. E aí o que que faz? Entendi. Fecha o estômago. Ah, tá, obrigada. E ela vai ficar eternamente estômago fechado? Não, porque senão aí ela vai morrer de fome mesmo, né? Até que essa condição adversa passe. Então, olha só, lá adiante, mais adiante, a gente vai falar de fotossíntese em cactos e vai ver que o cactus faz a segunda etapa da fotossíntese dele sempre à noite. Ele armazena a reserva da energia luminosa durante o dia e à noite ele abre o estômago e entra CO2. Aí ele pega aquele CO2 e faz tudo aquilo que vocês já sabem que a planta faz com o CO2. Tecido adulto de sustentação. Quem sustenta a planta? O caule, né? O tronco. Ele pode ser vivo, pode ser morto. Olha que legal um caule vivo. Isso aqui é a ponta de um raminho de uva. De uva não, uva é fruto, né? Da videira. Esse aqui é o caule mole. Vocês já viram a videira? Uma trepadeira qualquer, um chuchu, uma abóbora, uma moranga. É um caule flexível. Então, ele tem grande flexibilidade. O nome dele é colênquima. Colênquima, tecido vivo, que tem bastante flexibilidade. É um cipó, lembra do cipó que eu falei antes? Ele tem muita resistência. Os índios não fazem cordas com cipó. O Tarzan, quem já viu o filme do Tarzan? O Tarzan se pendurava num cipó. Então, o Tarzan se pendurava num colênquima. Gente, olha só que legal guardar esse colênquima. O Tarzan usava colênquima. Colete? Não, não. Colênquima, que é um tecido vivo, muito presente em caules flexíveis, como, por exemplo, o cipó do Tarzan. É muito resistente à ruptura, Tarzan é um cara forte, né? E ele dá flexibilidade também para o cipó servir de balanço para a gente. Está quase acabando. Aqui, então, um corte de um tronco rígido, com um tecido morto aqui dentro, esclerênquima, né? E depois a gente vai saindo um pouquinho mais para fora, a gente vai encontrando tecido que leva a seiva para cima, que se chama de xilema. Mais para fora um pouco, tecido que leva a seiva elaborada para baixo, que chama de floema. A gente encontra câmbio, a gente encontra a casca, o suber. Imagina aquela árvore que aquele cara estava trepado, tirando suber para fazer cortiça, ele estava tirando só essa partezinha aqui da árvore. Só essa partezinha aqui. Tá? Então, se a gente pegar essa árvore, um pedacinho dessa árvore, tem tecidos, quase todos os tecidos estão aqui, de sustentação, de proteção, de transporte, de armazenamento de reservas, lignificados mortos, que dá para fazer casas, né? Dá extrair celulose. Sabe como é que eles extraem celulose para vocês escreverem nos papéis? Eles pegam um tronco de eucalipto, de pinos, não importa, e trituram ele por uma química, eles extraem a celulose acumulada aqui. Então tem muita celulose acumulada em tecidos velhos, né? Professor, então quer dizer que alguns desses tecidos vegetais servem para alimentação, né? Ok. Vocês viram, alguns tecidos servem para alimentação. Mas vocês farão uma visita virtual ao laboratório de cultura de tecidos vegetais. Caramba, dá para fazer cultura de tecidos vegetais? Dá. Será que eu posso pegar um pedacinho de um tronco de árvore que tem lá perto de casa e fazer cultura de tecidos dele? Não, o tronco é tecido morto, com células com grande lignificação, com baixa capacidade de divisão celular. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido bem apical, um tecido jovem, um tecido meristemático, está aqui assim, com grande capacidade de dividir suas células, e vou botar num agar, num meio de cultura, pode ser líquido, mas pode ser com uma gelatina, né? Vocês não comem gelatina?
Tem gelatina incolor, tem gelatina sabores, né? Hortelã, não sei mais o que, não sei mais o que. E nessa gelatina tem todos os nutrientes que a planta vai precisar. Professor, o senhor está me dizendo que essa planta não tem raiz? Eu estou vendo aqui na foto, não tem raiz. Como é que ela absorve nutrientes para poder viver? Uma colega de vocês perguntou se a folha tem capacidade de absorver água. E eu disse que sim. E agora eu vou dizer, o caule, o tronco, o caulezinho jovem também tem capacidade de absorver água. Não tem raiz. É bom que nem tenha raiz. Quem trabalha com cultura de tecido não quer raiz. Só incomoda. Só tem volume. Fica difícil de dividir essa planta depois. Espero que nessa visita que vocês farão ao laboratório, vocês tiram todas essas curiosidades, matem essas curiosidades. Então, olha só, a planta é capaz de absorver a água e junto com a água vários nutrientes, como na hidroponia. A planta absorve água, só água? Não, não. Tem que ter nutrientes dentro dela, senão ela não cresce, né? Tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, todos os nutrientes que ela precisa. E tem mais ainda, aminoácidos. Putz, grila, professor, agora só me deixou encucado. E ela vai fazer fotossíntese como? Aqui dentro tem pouquinha luz, ela está fechada, não tem troca gasosa. Ah, pois é. Ela faz pouca fotossíntese mesmo. Então, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar açúcar aqui nesse meio de cultura. Então, eu adiciono 20 ou 30 gramas por litro de açúcar e aí ela vai tirar essa energia que ela precisa para o seu crescimento do meio de cultura. Então, que legal. Vai ter videozinhos que eu vou postar e vídeos que vocês já conhecem de cultura de tecidos vegetais. E é uma coisa tão importante, mas tão importante a cultura de tecidos vegetais, que nos remete a pensar que a célula, qualquer célula vegetal tem, em tese, capacidade de produzir uma planta inteira. E eu fiz o meu doutorado com cultura de tecidos vegetais. Eu trabalhei 20 anos com macieira cultivadas assim nesses frasquinhos in vitro, dentro de tubos de ensaio. E aí aprendi bastante coisa, além do meu doutorado, com transporte de nutrientes, com transporte de energia, com acúmulo de energia, com facilidade de propagação. E sabe o que o bicho-homem está fazendo hoje? Ó? Todo produtor de banana que produz frutos em larga escala, ou seja, um produtor especializado, produz as suas mudas? Não, ele não produz mais as suas mudas. Ele compra as suas mudas de produtores especializados. Sabe de onde, como é que esses produtores produzem suas mudas? Assim, desse jeito. Caramba, professor, será que uma muda de bananeira cabe num tubinho de ensaio? Cabe. Cabe porque são pequeno número de células que já têm algumas especializações. Não tem raiz ainda e nem querem que tenha raiz. E depois, quando tira daqui do ensaio, vai para um processo de aclimatização e depois vai para o campo. Uma muda de banana sem doença, nenhuma doença, porque se tiver alguma doença de vírus, de fungo, de bactéria, vai aparecer imediatamente aqui no meio de cultura, porque o vírus, aliás, os fungos e bactérias especialmente se desenvolvem muito violentamente, muito rapidamente aqui. Então imagine vocês aqui, ó, quantas centenas de mudas tem aqui dentro? Quantas centenas de mudas tem aqui dentro? Porque as células são capazes de dividir e depois se multiplicar e depois se especializar, como foi aquele primeiro desenho. E logo que a gente sair dessa apresentação, eu vou voltar no primeiro desenho, mas não esqueçam isso aqui, ó. Aquele primeiro desenho nos mostra que a célula é capaz de produzir, o meristema apical, os meristemas são capazes de produzir células que depois vão se diferenciar, se especializar e dar origem a N situações diferentes. Acho que esse é o último slide. Bom, então a gente falou bastante, né? A gente falou bastante, vocês certamente entenderam ou não entenderam nada. O que, que vocês podem me dizer? Ai, não é isso que eu quero. Eu quero ignorar
Bom, gente, vamos para as dúvidas aí. Agora eu posso. Agora eu estou vendo o chat, então saí de tela cheia no chat. O que vocês gostariam de perguntar? Professor. Sim. Eu estava ali vendo aquele negócio que você mandou sobre o que a gente tem que falar no videozinho de 2 minutos. Sim. E aí eu peguei folha composta e tudo mais. Só que daí tinha o que eu teria que plantar, no caso, seria a cenoura. Foi isso que eu não entendi. Eu achei que eu teria que falar sobre a cenoura e falar sobre folha composta. Não. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, ó. Uma coisa é a plantinha que você foi sorteada lá para produzir a planta, né? Alguns já tinham escolhido até a sua planta. Então, uma coisa é a produção da planta, a tabelinha da esquerda, naquele Excel que eu mandei. Uhum. Se você pegou cenoura para produzir, você vai produzir cenoura. É que, eu já tinha falado com o senhor e tinha mandado um e-mail via fórum falando do feijão, lembra? Perfeito, não tem problema. Aquela tabelinha que eu mandei, e quem não tinha escolhido ainda... Ah, tá. Entendi. Quem não tinha escolhido, eu ia escolher por ele. Ah, tá. É porque eu tava desesperada, porque meu feijão já tá até plantadinho, daí... Não, vai fazer do feijão. Ai, tá, obrigada. E aí eu só falo então da folha composta. Isso, a folha composta, você vai procurar uma folha composta, para isso, olha só que intenção tem o exercício. Você vai procurar saber o que é uma folha composta, vai aprender sobre folha composta, vai fazer um videozinho sobre folha composta e vai botar ele no WhatsApp, e aí todos os colegas de vocês vão saber o que é uma folha composta. Da mesma forma que a Bruna pode fazer uma coisa, o Gabriel outra, o Gilberto outro, e assim por diante, e aí cada um vai ficar sabendo de um fruto simples, o que é um fruto composto, o que é uma folha composta, o que é uma folha simples, o que é um fruto seco. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta? Professor, sim. O professor falou ali das papilas, né? Quando o professor falou da rosa, que elas exalavam um aroma. Sim. Eu queria saber se elas têm relação com a questão das glândulas, se ela é algo nesse sentido, assim. Sim, é basicamente a mesma função, tá? As glândulas produzem e as papilas exalam, sai de dentro delas, passa por elas. Então, é como se fosse o estômago lá na folha, entendeu? É o buraquinho por onde sai. Sim, mas no caso tem plantas que não têm essas papilas ou todas as plantas... Via de regra, todas têm, umas não são desenvolvidas, não tem cheiro nenhum, não fazem nada, não desenvolveram, né? E outras são extremamente perfumadas. Quer ver uma plantinha extremamente perfumada? Tu pega um manjericão. Manjericão, quando tu cheira a folha de manjericão sem amassar a folha, tu não sente quase esse perfume nenhum, né? Então ele tem um perfume ali, mas ele não exala. Tu pega uma rosa, não precisa tu amassar a pétala da rosa para sentir o perfume dela. Viu? Sim, mas aí no caso, então, as flores, as rosas, elas têm as papilas e o manjericão, no caso, não tem. Mas igualmente os dois têm glândulas, ou não? Isso, os dois têm muitas glândulas. O manjericão guarda o manjericão e tudo aquilo que vocês usam com temperos, hein? A salsa, a cebolinha, a folha de cebolinha, o manjericão, o alecrim, vai por aí afora, hortelã. Elas guardam essas substâncias nas células, nos vacúolos das células, junto com água. Aí vocês apertam, putz, olha que legal, essa planta produziu algum metabólico secundário, do metabolismo secundário das plantas, e acumulou. Vou tirar o meu microfone aqui, meu alto-falante. O headphone já está me incomodando. Ok. Mais alguma perguntinha? E, professor, sobre aquele áudio que a gente ia ter que mandar, é referente aos vídeos que você mandou, né, pra gente. Isso. Vocês vão assistir, não precisa ser aqueles vídeos ali, tá?
Vocês vão assistir, vocês vão escolher 2 vídeos, e aí vocês vão ter 2 aulas, basicamente, e vocês vão dizer o seguinte, ó, bom dia, meus amigos, eu vou comentar esse vídeo aqui, eu achei esse vídeo muito complicado, eu achei esse vídeo bem legal, ele mostrou tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele para mim ele serviu porque eu estava na dúvida sobre isso e aquilo. E aí melhorou minha compreensão, porque olha só, ele chama a atenção do que é um tecido meristemático, o que é um tecido de reserva, colaborou, ou então, putz, grila, esse professor que me deu aula agora, esse professor Pedrotti, não entende nada do que ele falou, porque esse vídeo que eu assisti agora é muito diferente. É tudo mentira. E eu posso, por exemplo, é que eu tenho um livro que eu peguei na BU antes da pandemia, que é meio que um manual de anatomia, assim, eu posso falar sobre algo dele também? Pode dizer assim, ó, e no livrinho que está aqui na página 28, sei lá, no livro que está aqui na minha frente, ele diz que o tecido de reserva pode ser numa raiz, mas esse áudio, esse vídeo que eu estou olhando, está me dizendo que não é na raiz, é na folha. Então pode ser na folha, pode ser na raiz. O vídeo diz que é na raiz e o livro diz que é na folha. Então tem na folha e tem na raiz também e tal. Entendi, obrigada. Gente, então essa aula vai ficar gravada, tá? Deixa eu ver aqui, 10h57, tem uma pergunta aqui embaixo. Professor, o vídeo precisa necessariamente ter alguma planta alimentícia? É que eu peguei flor com ovário ínfero. Não, pode ser qualquer planta. Agora só, se você pegou uma flor com ovário ínfero, você vai ler sobre plantas com ovário ínfero, você vai encontrar poucas plantas com ovário ínfero. Então, como é que eu vou fazer? Vai e encontra. E aí, não sei se já chegou para vocês um videozinho aquele. Se não chegou, eu vou botar para vocês hoje. O videozinho que eu peguei uma planta de abóbora. E as abóboras, as melancias, os pepinos, todas essas plantas têm ovário ínfero. Né? E, obviamente, tu não precisa pegar na mão se tu não conseguires uma flor com ovário ínfero, mas você vai poder ver o que a literatura diz sobre flores de ovário ínfero. Não estou achando semente de couve chinesa. Nossa, a couve chinesa é tão fácil de achar. Ó, se você for lá no pedir couve chinesa, o cara é capaz de dizer assim, couve chinesa não tem, só tem a selga. É errado, hein? Couve chinesa é uma coisa, selga é outra coisa. Tem sim. Acho que a grande maioria dos agropecuários vai querer te vender couve chinesa com o nome de acelga. Então, procura lá couve chinesa, uma fotografia na literatura, põe lá no Google couve chinesa, e aí vai dizer, não, cara, isso aqui não é acelga, não, isso é couve chinesa, é essa que eu quero mesmo. Tá bom? Gente, então vamos continuar as dúvidas no fórum de discussão, são 11 horas agora. A gente tem mais aí uns 30 minutos, mas a gente pode fazer uma pausazinha para o café. E aí eu também vou tomar uma aguinha, que eu não esqueci de pegar água, estou falando todo esse tempo sem molhar o bico. Então estou com vontade de tomar uma água já. E aí a gente, pelo fórum, vocês me mandem as dúvidas, tá bom? Via WhatsApp, os áudios e os vídeos. Eu vou pegar esse áudio e vídeo e vou montar um tema e vou botar no nosso Moodle. Tá bom? Gente, quem não deu um oi, quem não deu um bom dia, deem, porque senão não vai ficar registrada a presença de vocês aqui. Legal? Então, bom dia aqui. A Letícia também não tinha andado. O Bruno também não, o Gabriel também não. Então tá. Então, gente, um bom dia para vocês, uma boa semana. Fiquem de olho lá no Moodle, tá? Fiquem de olho no conjunto de todas as... Me diga uma coisa agora, vocês não tinham pergunta específica. Tá dando para acompanhar essas aulas, mesmo a gente sem se ver? Tá legal isso? Ou a universidade vai dizer o seguinte para vocês, gente, não valeu esse semestre, ninguém aprendeu nada. Ó, tô vendo aqui, já disse alguém, tá sim, dá para acompanhar. Professor, eu tenho uma sugestão, assim, professor.
Pois não. Se o professor conseguisse colocar os documentos que o professor posta lá no Moodle em PDF, eu acredito que seria mais fácil para os alunos. Porque, por exemplo, quando o professor coloca, acho que pelo Word, eu tenho muito trabalho em estar mudando e tal, para eu conseguir acessar, sabe? Perfeito. Eu vou botar em PDF. Gostei da sugestão, Eduardo. Muito obrigada. Maravilha? Então, tá legal. Então, uma boa semana para vocês. E eu vou continuar dando essas aulas assim, melhorando, obviamente, mas a gente encerra por aqui. Então, tenham todos uma boa semana, tá bom?